Boa noite. Boa noite. Então, já vou avisando que aqui está dizendo que quinta e sexta é um dia muito usado em termos de internet. E eu diria que por esses dias, né, de quarentena, todos os dias estão assim. Mas então pode acontecer alguns soluços aí na transmissão, mas não desistam, fiquem aí que qualquer coisa, se cair, a gente volta no mesmo vídeo ou outro. A princípio, em geral, a gente consegue resgatar, né, no mesmo vídeo. Deixa eu fazer a gente ficar um pouco maior aqui. Todo mundo já viu o que teremos hoje. E tirar esse letreiro. E vou deixar o outro correndo embaixo para quem está chegando. Então, gente, boa noite. Temos pessoal daqui, já temos gente de Portugal. E se tem algo que hoje as artesãs pelo mundo todo estão olhando, é para essa peça, né? É bem interessante a gente entender o porquê nela, e não simplesmente o fazer pelo fazer, né? Mas por que fazer, para que fazer, como dar qualidade e o que eu preciso saber para usar ou para ensinar a usar. Então é sobre isso que hoje queremos falar um pouquinho, e para quem chegou essa semana, eu sou a Marion. E eu, a Marta. E ambas somos do Ateliê Criações em Família e Companhia, e também da marca de brinquedos Ludix. E essas lives gratuitas nesse grupo são um patrocínio do Ateliê. A gente mantém essas atividades gratuitas aqui, mas temos também, e por isso vocês ouvem falar, né, ouvirão quem está chegando, mas é por isso que a gente fala aqui também dos nossos cursos pagos, cursos e oficinas pagas, apostilas digitais, e também de materiais para a confecção de brinquedos. O nosso foco aqui no ateliê é a confecção de brinquedos, mas também outras peças utilitárias, decorativas, de costura criativa, ou costura, né? Tudo voltado de alguma forma para costura e para peças de pano. A bonequeira e costureira mora aqui, a Marta. Eu fico mais aqui nos recursos tecnológicos, tentando entender e coordenar essa parte. Eu que envio os moldes para vocês, e logo que eu deixar a Marta falando sozinha aqui, eu vou mandar o molde dessa máscara para vocês. Mas antes disso, talvez falar um pouquinho como é que surgiu esse... o molde a Marta vai falar depois, né? Mas por que a gente, mesmo depois de terem passado já algumas semanas que o pessoal começou a fazer máscara, a gente optou em trazer para cá também. A Marta já mostrou uma feita sem elástico, porque a gente tem a consciência de que muita gente não tem o elástico em casa, né? Nem sempre a gente tem todos os materiais. Então, semana passada, a Marta, ou essa semana, né? Segunda-feira, a Marta ensinou a fazer uma máscara que não precisa de elástico. Também é o tipo do produto que, se alguém não tem máquina de costura, até pode fazer à mão também, né? Desde que costure com pontos pequenos, é possível, mas precisa ter tecido, né? Nem que seja o tecido de uma roupa que não se usa mais e que esteja íntegro, né? Que esteja inteiro. Por que as máscaras, né? Todo mundo está, obviamente, acompanhando as notícias, as informações. Logo no início, e também se continua dizendo, a máscara, ela não é tanto uma proteção para não ser contaminado pelo novo coronavírus, ou mesmo por outros vírus respiratórios,
mas ela é principalmente algo que impede a transmissão para outros. E aí os estudos, né, todos sabemos que desde janeiro se acompanha isso com o que aconteceu na China, e os estudos têm demonstrado que naqueles países em que já se tem um hábito maior do uso de máscaras, a transmissão foi em menor quantidade, né? Por quê? Porque a pessoa já é transmissora do vírus mesmo antes de ter sintomas. Então, o que acontece? Além da pessoa, né, e por isso que a gente diz que a primeira questão importante é o isolamento social, é ficar em casa para evitar a contaminação. Mas, se precisar sair protegido com a máscara evita que eu contamine outras pessoas caso eu esteja com o vírus. Seja o coronavírus, ou digo de novo, qualquer outro vírus respiratório. E tem algumas culturas, né, a gente de muito tempo observa isso, por exemplo, os asiáticos têm por hábito, quando estão gripados, né, resfriados, usar máscaras, ou quando andam em lugares muito poluídos, também usam máscaras. E isso, de alguma forma, evita justamente a contaminação para tantas pessoas, né? Então, a gente entendeu, né, e também as políticas aqui no país, se entendeu que o uso da máscara doméstica seria uma forma de mais pessoas terem acesso à máscara, já que nós temos falta de material hospitalar para os profissionais de saúde no mercado. Por quê? Porque todo esse equipamento de proteção individual na área da saúde é produzido em larga escala na China. E como nós estamos com essa situação, não se conseguiu mais importar, até porque o uso no mundo inteiro foi aumentado, né? E fazer em casa com algodão, ele não, né? O jeito que a gente está fazendo aqui, ele não é para o uso profissional, embora a gente tenha se inspirado, inclusive, num vídeo dos Estados Unidos, de enfermeiras dos Estados Unidos, para esse nosso molde aqui, e que, inclusive, tem mais detalhes naquele que a gente se inspirou, que a gente não vai fazer aqui, mas o que aconteceu? Lá também se está com falta de material hospitalar. Então, um grupo de enfermeiros ensinou a fazer, baseado na máscara de uma enfermeira chamada Olson, que há décadas atrás criou essa máscara, e que tem mais um lugarzinho para colocar um filtro de material hospitalar dentro. Então, como os hospitais lá também estão com falta de máscaras, os enfermeiros sugeriram que fosse feito e que os profissionais levassem, e lá no hospital eles colocam mais um pedacinho de um filtro com material específico. Não é o caso dessas que a gente vai mostrar hoje. Elas são para uso doméstico, uso da nossa família, o teu uso, né, uso para a tua família, e se tu quiseres fazer para doar ou para vender, né, isso depende de cada uma como está trabalhando. Eu vejo que esse é um momento também que as artesãs, com a sua produção, podem manter o seu ganho, né? Isso faz parte, assim como o padeiro continua fazendo pão e vendendo pão, assim como a farmácia continua vendendo a medicação, essa peça aqui, ela pode ser feita e pode ser vendida, caso vocês aprendam, né, ou a façam com a qualidade que a Marta vai apresentar aqui, tá? Então, tem uma discussão toda de que como que eu vou explorar as pessoas nesse momento de pandemia. Não é uma questão de exploração. O material tem um custo, a mão de obra tem um custo, e assim como outros estão trabalhando com outras atividades em casa, também não tem nenhum problema ético em produzir e vender. Agora, se alguém opta em fazer para doações, problema nenhum também, muito pelo contrário. Há muitas pessoas precisando e a gente pode fazer as duas coisas. Pode fazer para vender
e pode fazer para doações também, né? Que é o caso de muitas colegas artesãs estão fazendo justamente isso. Ao mesmo tempo, para quem pode, compra, né? As pessoas que procuram para comprar, ao invés de comprar na farmácia, que não tem, né? Compram as máscaras domésticas. E eu já vi aqui vários comentários, algumas falando que tentaram fazer, não, né, não serviu direito, ou cai quando fala. Tudo isso a gente testou aqui também, e a Marta vai justamente trazer a sugestão desse nosso modelo adaptado de várias situações, mas principalmente da nossa experiência ao fazer no nosso ateliê, a Marta principalmente, tá? Então, é isso aí, gente. Vamos fazer máscaras, principalmente para o uso na família, e eu diria que é um hábito para ser criado. Hoje eu fui no mercado e precisava ir no mercado e fui de máscara. É estranho, né, gente? A gente não está habituado a isso. Até a gente vê muitas pessoas de máscara, as pessoas até não estão estranhando nesse momento, né? Se fosse há 3 semanas atrás, provavelmente achariam muito estranho, né? As pessoas até estão se habituando, mas exige também se habituar a usar e usar corretamente. Não adianta botar máscara e fazer como eu vi hoje no mercado, lá pelas tantas, botar para baixo do nariz, levantar para comer uma coisa, tirar e botar de novo, quer dizer, nada disso adianta, né? Tem toda aí uma norma de uso que eu vou até deixar escrito aqui, todo mundo está ouvindo, mas não custa a gente lembrar, tá bom? Vou mandar junto no e-mail também, né, uma síntese do uso correto de máscaras. Vale a pena a gente sempre lembrar as pessoas. Tá bem? Eu acho que é isso aí, né, Marta? Vou parar por aqui e deixo com a Marta e volto depois. Enquanto isso, eu vou mandar o molde para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar para dar boa noite para todas as meninas, né? De novo, porque já entraram mais meninas depois que nós começamos e damos boa noite. E aí vou aproveitar, meninas, aqui para dar os parabéns para a Marion. Vocês viram que a Marion achou um tempo para fazer casinha ontem. Ela não publicou aqui no grupo, mas ela também fez casinha ontem com os retalhinhos que sobraram da máscara. Esqueci de. Deixa eu mostrar, depois eu posto. Não deu tempo hoje ainda. Apesar de ser meio feriado já, eu tive atividades o dia inteiro, mas ó, tá aqui. Mostra aí, Marion, tua casinha de retalhos. Viu? Me deliciei fazendo casinhas com retalhos das máscaras que eu fiz no fim de semana passado. Então, as máscaras que a gente fez aqui em casa, minha filha e eu, aproveitei os retalhos e fiz as casinhas. Vejam que uma das máscaras tem casinhas, tudo a ver, né? Ficar em casa e o tecidinho, né, das casinhas. E aproveitei aqui para o meu trabalho também. Adorei fazer. Quem não fez ainda, olha os vídeos aí da Retalhoteca e Casinhas, vale a pena. Né? É um momento de meditação quase, né, da gente com a gente mesmo e a nossa casa, e é muito legal fazer isso. Tá, Marta, já te atrapalhei de novo. Não, não me atrapalhou. A artesã nunca se atrapalha, ela já segue fazendo outra coisa. Eu tô cortando outra máscara já, enquanto tu tá mostrando a tua casinha linda aí. Então, meninas, muito lindas as casinhas de vocês. Para as meninas que falaram que não tinham tecido, ontem nós fizemos uma live para fazer casinhas simples sem retalho, tá? Mas para quem vai fazer máscara, vai sobrar vários retalhos, ó. Vão sair da máscara vários retalhos. Então, dá para aproveitar tudo aí, certo? Meninas, então, Marion explicou tudo, mas eu vou dar mais uma reforçada, embora ela tenha explicado tudo muito bem, eu quero reforçar para vocês que eu sou a que testou. Marion trouxe o molde, bem explicado para nós, escolhemos um deles, né, que foi esse o mais apropriado, e aí eu quero 2 coisas dizer para vocês antes da gente começar a fazer a máscara. Uma é que eu fiz
várias máscaras de vários modelos, testei todos os modelos que eu fiz, foram pelo menos 8, tem uma máscara aqui para todo lado. Eu tô bem servida de máscara, porque daí todas que não passaram no teste acabaram ficando para mim. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa questão que a gente trouxe para vocês sobre o elástico, sobre muitas pessoas não terem, inclusive, elástico, não é um fator tão agravante assim. Por quê? Porque o elástico, meninas, a Marion fez com medida, fez tamanhos diferentes, inclusive para a filha dela e para ela, deu diferença de 2 centímetros na medida, né, total lá do que ela estava fazendo. E aí, ontem, quando ela colocou a máscara maior, conforme a gente conversa, a máscara começa a cair do rosto, ela começa a se movimentar, né? Porque o nosso queixo faz, né, esse movimento. A máscara não pode cair, né, meninas? Porque se ela cair, a gente vai ter que ajeitar, e se a gente ajeitar é com as mãos. Então, não é tão legal assim. O que então a gente concluiu? Qual foi a conclusão que nós chegamos aqui? Para fazer máscaras com elástico atrás da orelha, é necessário que ela seja muito específica, né? Praticamente uma máscara personalizada. Por quê? Porque se ela ficar larga, ela vai descer, né? E se ela ficar apertada, ela vai machucar muito a orelha. Então, as máscaras, como vocês têm visto, está veiculando direto essa informação, é para ficar em casa dentro do possível e as máscaras são para saídas rápidas. Se precisar ir tomar vacina, se precisar ir na farmácia, na padaria, né? São para pequenos movimentos. Não há como, meninas, pessoas que nem nós, que nem os nossos filhos, os nossos, né, os nossos pais, não há como nós suportarmos uma máscara nos machucando a orelha por mais de 30 minutos, né? Só mesmo por uma extrema necessidade. Então a gente vai começar a se incomodar. Quando ela começar a apertar aqui, né, e se desajeitar, a gente vai ter a necessidade de ir lá e frouxar ela. É um instinto, né, que a gente tem. Quando uma coisa dói, a gente mexe, quando uma coisa cai, a gente ajeita. É o nosso instinto, nosso reflexo. Então, quando ela estiver machucando a nossa orelha, a gente tende a ir lá e tentar ajeitar. Lá foi a mão contaminada. Então, por isso, nós pegamos esse molde, que foi feito, inclusive, como o Marion explicou, para um âmbito hospitalar, os próprios funcionários estão fazendo para si, né? Não é para distribuir para todos. O funcionário sabia o tamanho que ele ia ajeitar, né? Era cada um faz o seu ali, baseado naquele molde. Então, eu volto a dizer para vocês, a melhor opção, a mais confortável ainda é a de amarrar atrás, certo? Então, se deve ser de elástico e ficar presa, e se amarrar atrás é o melhor, o que que a gente faz? Faz o mesmo que a gente faz sempre aqui nesse grupo. Adapta, testa e traz a melhor opção para vocês. E é isso que a gente vai trazer agora, tá? Uma outra coisa também que eu quero aproveitar e falar para vocês é sobre o elástico chato, tá? Eu não sirvo muito de parâmetro porque eu tenho a orelha muito pequena mesmo, né? Quase pequena demais, inclusive, tá? Mas nós não temos, né? A maioria de nós não tem esse elástico de rolinho, tá? Que por sua vez, se tiver apertado, ele realmente machuca, né? Mas a maioria de nós tem o elástico normal, o elástico chato. E aí, gurias, a gente consegue perceber que o elástico chato é muito elástico para ficar atrás da orelha, né? Se for uma orelha pequena que nem a minha, então, ele até cai, né? Ele sai dali, né? Então, o que que a gente fez? Elástico em todo a parte de cima. Eu vou vestir ela antes de baixar, para baixar uma vez só aqui o vídeo, tá? O que que a gente entendeu? Que a gente colocou elástico em cima e
cordinhas embaixo. Agora eu vou vestir elas para vocês verem. Com o elástico em cima, ele prende lá na cabeça, tá? E tende a puxar para que ela fique bem fechadinha aqui, ó. Então, vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, né? O que vocês acharem melhor. Para os da família, a gente consegue, inclusive, encaixar melhor. Aqui em casa eu fiz várias mudanças, foram praticamente personalizadas as primeiras que eu fiz. Para uns eu aumentei, para uns eu diminuí, para outros eu troquei o elástico. Mas para a gente passar para frente, para doar ou para vender, a gente não pode, não tem nem como a gente trocar, né, gurias? Então, assim, se eu vender essa máscara para uma cliente, nós não estamos no momento da opção de que a cliente receba ela em casa e diga não me serviu, quero trocar por uma maior. Essa troca não pode, não é o momento para ela acontecer, né? Aí uma circulação de risco muito grande, aí ela não faz mais sentido. Então, eu vou passar para vocês uma medida bem legal e vou mostrar para o molde que eu trouxe para vocês também adaptado. Nós adaptamos ali com as nossas medidas para que vocês possam fazer também com elástico atrás da orelha, se vocês quiserem, tá? Certo, meninas? Vou virar então. Lembrem-se, nós estamos no aplicativo, então eu não vejo os comentários de vocês, mas a Marion tá aí para isso. Enquanto ela passa o molde, ela vai olhando e respondendo. Deixem aí os comentários de vocês, as perguntas. E enquanto eu vou baixando aqui, ajeitando, botando luz, eu só vou também dar a minha opinião sobre o tal assunto que a Marion falou, que tem gerado muita polêmica. Não se preocupem com isso, meninas. Tudo é polêmica nas redes, tá? Então, não se preocupem muito com isso, não. Vamos fazer a nossa parte, bem costuradas, bem caprichadas, com tecidos limpos. Vamos passar o ferro antes de doar. Vamos embalar de alguma forma para que fique fechada e limpa. E ainda assim, para vender, vamos avisar o cliente, tá limpa, mas lave antes de usar, tá? Como diziam os antigos, não há nada mais confortável do que uma consciência tranquila. Então, vamos fazer bem caprichada e vamos ficar tranquilas com o que nós fizemos, certo? Vou lá, eu já trouxe ela previamente cortada. Deixa eu ver onde está o molde que vocês receberam. Aqui. Esse é o molde que vocês vão receber em casa, tá, meninas? Ó. Em cima, um modelo feminino e embaixo para um masculino, tá? Ela é unissex, o modelo é praticamente igual, é mesmo por tamanho, tá? Porque os homens têm o rosto bem maior do que o nosso. Nós colocamos aí para vocês uma seta, ó. Uma seta ou uma flecha, indicando qual é o lado de cima, tá? Aqui nós vamos fazer aqui hoje é com essa medida menor. Ó. Por quê? Se vocês quiserem fazer como nós estamos fazendo aqui, usem essa medida menor. Nós acrescentamos aqui, ó, acrescemos essa medida para quem quiser fazer dobrada por fora, passar um túnel, né, e passar o elástico aqui dentro. Então, a gente trouxe essa opção para vocês. Mas a medida que nós estamos fazendo aqui, como essa daqui foi feita e como as outras serão, é dentro do molde menor, ó, meninas.
tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Tá. Esse é um excedente para quem quiser fazer com uma dobra e um túnel, como nós fizemos essa outra aqui, ó, tá? Para quem quiser dobrar um tecido e fazer um túnel e passar uma cordinha dentro. Essa também é uma opção, certo? Dá para entender isso, curioso? Digam aí, por favor, se vocês entenderam esse acréscimo na marcação aqui, tá? Enquanto isso, Marta, só para dizer que já foi por e-mail. Quem está inscrito na lista acabou de ir, tá? Já é uma boa opção, então, para conferir se recebeu o e-mail, né? Vai lá. Isso Vai. aí. Certo, meninas? Então, marquem aí, eu marquei aqui, eu não tenho a seta, mas marquem, né? Não esqueçam de cuidar, então, o sentido dela, tá? Para ela se encaixar direitinho, ela tem essa curvatura pro nariz. 2 tecidos, tá? Lembre-se, a regra vai valer para tudo que a gente tem falado até agora sobre máscaras, tecidos que estejam, como o Marion falou, íntegros ou tecidos de qualidade, tá? Encorpados. Se tu não tem um tecido muito encorpado, né, uma tricoline que a gente percebe que a trama é bem fechada, então coloca mais uma camada de tecido, não vai ter problema nenhum, tá? Mas não pode ser rala. Hoje eu fui na padaria e fiquei uns 40 minutos na rua entre as minhas compras e a minha volta, porque daí eu aproveito para fazer tudo na rua. E quando eu voltei, eu já tinha constatado aquilo que eles têm falado para a gente, que a gente tem escutado por aí. Ela umedece com a nossa respiração. Não fica encharcada, mas por isso é importante que ela seja feita dupla, né? Que a gente tem visto muito isso, e com tecidos que tenham a trama fechada, tá? Um tecido com uma boa textura. Então, se tu tem uma camiseta aí, vai aproveitar para fazer, ou um lençol, que esse tecido ainda esteja bem firme, bem bom ainda, tá? Vamos falar aqui numa um palavreado mais comum. Então, 2 principais e esse aqui, risquei pelo verso. Vamos precisar, então, dessas 2 partes. E vamos precisar de, para a feminina, eu separei aqui 24 centímetros de elástico chato. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu usei 24 centímetros de elástico, tá? Ó, lá em cima é o meu 24. E para masculina, desse molde de baixo que vocês usaram, se vocês usarem, vocês usem, coloquem nele 26 centímetros de elástico. É para ela firmar em volta da cabeça, mas não é para ela machucar, tá? Então, não adianta fazer apertada, né? Porque se o elástico não forçar, mas ele tiver do tamanho certo, ele vai segurar igual. Então, não é para fazer tensão. É tensão desnecessária, é para manter firme mesmo, tá? E para a parte de baixo, eu vou usar fio de malha ou outro barbante que seja firme, cadarço chato serve também. Tá? Este cadarço aqui chato, ou mesmo o cadarço aquele, né, o rolinho aquele que a gente conhece por rabo de gato, cola de rato, cordonê, cordão, ele serve também para a parte de baixo, desde que ele seja bem costurado. E aí eu concluí que para a parte de baixo eu posso fazer isso com 30 centímetros. Então eu vou precisar de um elástico de 24 centímetros para feminina, aqui feminina e adolescente, e 2 tiras de 30 centímetros da corda de baixo. Tinha separado todo o material.
Ah, tá aqui. Por que a gente trouxe toda essa preocupação, meninas? Porque realmente nós não estamos habituadas a usar máscara, né? E nós vamos ter que nos habituar, porque parece que vamos ter que usar por um bom tempo. E de qualquer forma, é bom a gente saber quando precisasse, mesmo que não fosse com essa pandemia, que a gente pode usar. Então, é importante que a gente use ela o mais confortável possível, né? Porque a gente não precisa de uma coisa para mais um detalhe para nos machucar. Certo? Então, 2 tecidos de tricoline, aqui estão lavados. 2 tiras eu peguei aqui de fio de malha, de 30 centímetros. Para masculina não precisa aumentar mais do que isso, tá? A menos que vocês queiram, não há necessidade de ficar um bocado de corda sobrando lá e nem sendo desperdiçada, né? Não há necessidade de mais do que isso. E 2 tirinhas para baixo, vamos costurar então. Pontos pequenos, é um ponto de fechamento para ela ficar bem costuradinha, tá? E vamos costurar aqui nessa parte então, ó. Vamos fechar aqui o bico de pato, né? Tem gente dizendo que a máscara é bico de pato. Então, ela é mais confortável e cai menos, tende a sair menos. Ah, me esqueci de passar aqui para vocês essa marcação. Primeiro eu vou costurar aqui as duas e aí a gente já faz. Retrocesso. Já sai costurando a outra na sequência, né? Dá retrocesso aqui no final. E já segue costurando a próxima parte para não desperdiçar a linha, nem tempo, ó. E costura acompanhando bem aqui com o pé de máquina. No meu caso aqui, tô costurando com a agulha toda, né, na industrial. Essa proporção aqui é o que na doméstica vocês colocariam a agulha toda para a direita. Então, esse é um pé de máquina tradicional, né, comum, por assim dizer. O importante aqui é que tu mantenha o padrão de costura nas duas partes para elas se encaixarem. Eu vou cortar com tesoura de picote, mas para quem não tem, não precisa. Aí o que que a gente sugere? Com pontos costurados bem pequenos, a gente só elimina o excesso aqui de costura, corta bem pertinho, né? Deixa uma margem pequena de tecido. Mas com esse formato dela, ela já tende a se encaixar. Lembrem-se, meninas, quando forem fazer máscaras para vender ou para doar, lembrem-se sempre de quando vir para a máquina estar com as mãos bem limpas, tá? Ó, eu tiro bastante tecido. E eu gosto de costurar esse bico, vocês notaram aqui que eu desenhei o molde, mas eu não recortei ele, o formato todo. Por quê? Porque eu prefiro, eu acho mais fácil assim, ó, costurar aqui, e aí, depois que os dois estão costurados, isso aqui não vai mais se movimentar. Então, se eu tivesse cortado as duas partes bem certinha aqui como elas são, eu poderia, né, com pouca experiência, eu poderia fazer com que ela se movimentasse. E ela é uma peça tão fácil de fazer, mas ela é com encaixe. Então, se eu alterar alguma coisa numa dessas partes, vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu prefiro costurar
essas frentes aqui, e aí depois ela vai estar fixa, aí eu recorto bem naquele risco do molde que vocês têm. Que vocês já receberam agora, para quem está assistindo ao vivo, né? Que fique entendido isso, né? Que se tu estás assistindo essa live ao vivo no dia 9 de abril de 2020 e tu tá inscrito na lista, tu já recebeu esse molde, tá? No teu e-mail. Verifica lá se ele não tá na caixa de spam, se tu encontrou, se tu não trocou nenhuma letra. Olha aqui o retalho que sobra daqui, ó, dá para fazer uma coisa muito linda daqui, né? Vamos guardar. Vai para retalhoteca. Tá? Para quem tem pouca experiência, corta em cima da mesa, porque daí ele se movimenta menos do que na nossa mão, né? E corta bem no risco, tá? Para facilitar, pega a parte que é mais clara, que é mais fácil para enxergar. Então, aqui é o nosso bico de pato, né? Do outro lado aqui, ó, marca. Um centímetro para baixo, ó. E na parte de baixo, 1 centímetro para cima. Deixa 1 centímetro para dentro. Vira. Marca de novo 1 centímetro. Se não tiver caneta que apaga, marca com giz, marca bem na margem. Isso aqui vai facilitar a tua vida, tá? Porque daí tu vai tocar agora praticamente sem ter que te preocupar. Então, a marcação vai agilizar o processo. Marta, Oi? a Débora perguntou se na parte interna seria possível usar tecido de fralda dupla 100% algodão, ou se tem que ser tricoline. Na verdade, se tu não vai usar ela, como que diz, dos dois lados? Dupla face, não, reversível. É, reversível, né? Dá sim para usar. E se tu tem dúvida se a tua fralda não é tão grossa, usa 2 camadas, né? Usa um tecido tricoline na frente e o outro usa 2 camadas de fralda. O que a gente está trazendo aqui que a gente achou bem interessante, ó, meninas? Como a gente vai usar por muito tempo essa máscara, então vale a pena usar um tecido aqui e do outro lado uma estampa, porque ela fica com um acabamento perfeito. Como ela não tem túnel e não tem nada, então eu posso usar desse lado e na próxima vez que eu lavar e que eu sair, eu posso escolher desse lado. Então, ela é dupla face, inclusive visualmente, mas dá sim, tá? Dá para usar tecido de fralda duplo, tá? Principalmente se a tricoline que tu usar por fora for bem firme. Tipo assim, vamos comparar, a Débora vai entender. Se tu tiver, por exemplo, um tecido que tu usar por fora, uma tricoline digital, né, que a gente vê esses tecidos digitais, eles são bem encorpados assim, então a trama é bem fechadinha. Aí dá para usar a fralda atrás, se ela for de boa qualidade. Na dúvida, coloque outro tecido, né, Marion? Isso talvez só para dizer por que algodão, né? Hum. Porque como a gente tem que lavar muito bem essas máscaras, o algodão é resistente, né, a muitas lavagens. E além disso, a indicação de passar o ferro depois, ferro bem quente. Então, tem que ser algodão para isso e até para a questão ali, para conseguir respirar, né? Porque tecidos sintéticos impedem a passagem do ar muitas vezes. E o tecido de algodão, ele permite isso, né? Então,
são os motivos para ter que ser de algodão e mais fechadinha, então, para proteger mesmo, né, das gotículas de saliva aí numa tosse, na fala, enfim, ela acaba sendo uma barreira melhor, né, e importante ser dupla para isso, né. Vou aproveitar, inclusive vou comentar que eu li hoje em algum lugar as pessoas falando sobre valor, sobre que estavam vendendo, e aquela polêmica, era no momento polêmica em algum lugar. E aí uma pessoa comentou que estava fazendo de cetim, né? Não, né? Não pode ser feito, gente. A gente está vendo a recomendação de que tem que ser tecido de algodão, porque já é difícil a gente conseguir respirar, né? Porque a gente não está habituado, a gente nem sabe respirar de máscara, né? Tá aí uma boa aula, aprender a respirar de máscara com algum profissional da saúde quando tiver tempo. Então, um tecido sintético, a gente vai sufocar mais ainda, e os tecidos sintéticos, como qualquer coisa dessa ordem, que seja tipo cetim, ele não vai resistir à lavagem, né? Ele vai se abrir na hora de lavar, de esfregar, isso é importante que a gente saiba. Não é qualquer lavagem, tem que lavar e esfregar com capricho, ensaboar, né, com sabão neutro, então não é qualquer tecido que resiste. Então, para vender, vai vender um produto que não vai fazer uma propaganda positiva ali na frente, tá, gurias? Então, 100% algodão é importante. Eu já ouvi falar, inclusive, em programas de saúde essa semana, então, supostamente órgãos competentes dizendo que se o tecido não for 100% algodão, ele até pode ser um misto, mas ele tem que ter no mínimo 65% de algodão, senão ele não vai transpirar e mesmo assim não vai fazer a barreira necessária, tá? No mínimo 65% de algodão. Eu sugiro que façam de 100% algodão. Mas quem tem uma fralda de qualidade sabe que ela tem qualidade, né? Então vamos lá. Tá pronta as nossas partes, só montar e encaixar. Por isso é importante a gente ter a anotação ali qual é o lado para cima, né? Vamos abrir e encaixar direitinho. Eu tô colocando, inclusive, tá? Dá para colocar vários, vou colocar agora para fazer direitinho aí para vocês, mas eu tô colocando alfinete aqui só para encontrar, ó, costura com costura, tá? Encaixa bem direitinho. Tô colocando um alfinete na parte de cima e um alfinete na parte de baixo. Como eu cortei direitinho, costurei direitinho, mantendo o padrão, elas vão ficar, para elas ficarem bem direitinho, exatamente do mesmo tamanho, tá? Mas na dúvida, ó, se tu acha que precisa de mais alfinetes, então tu vem aqui, coloca o alfinete lá naquela marcação de 1 centímetro, ó. Alfineta aqui nessa marcação. Na outra, deixa para cima aqui o tecido que tu tem mais claro e com a marcação, né? E faz isso então nas 4 marcações, né? Porque nós marcamos dos 2 lados. É simples, tá, meninas? A gente aqui que tá passando por todos os detalhes, porque essa é uma das principais características dessas máscaras domésticas, tá? A gente tem escutado bastante sobre isso. As máscaras profissionais, as máscaras da saúde, elas são descartáveis, tá? Então, essa é uma sugestão importante e muito válida que a gente faça com produtos que vão ser de continuidade. A gente vai lavar, secar, passar novamente e usar. Então, por isso é importante que elas sejam bem costuradas, porque elas vão ter uma vida útil maior.
E vamos começar. Vamos começar por aonde, meninas? Sempre pela parte mais reta, né? Então, vamos começar por baixo. Para evitar que ela se desalinhe aqui, ó, eu já vou começar um pouquinho antes dessa marcação. Eu vou deixar minha abertura, porque daí ela já prende aqui e já fixa também no lugar. Pontos pequenos, um pé de máquina e vamos começar com retrocesso, porque a gente vai desvirar essa peça. A cor eu acho que não ajudou muito aqui para vocês verem, né? Será que desse lado é melhor? Marta, Oi? a Débora está perguntando sobre medida para as crianças, depois a gente, no final, tu fala um pouquinho sobre essa questão de diminuição, tá? Tá, vou falar. Tá, pode ficar tranquila, Débora, eu vou falar. Torce para a internet não cair. E vou lá, ó, costurando. Quando eu chego bem nessa costura aqui, ó, nessa emenda que a gente tinha feito, eu me certifico, ó, gurias, que tá encaixadinho aqui uma dentro da outra, tá? Só para evitar que dê uma prega, isso não vai acontecer. Então, tu vem até essa costura e mantém sempre o mesmo padrão de máquina, de pé de máquina, tá? Vai indo até o final, deixa a agulha dentro, vira a peça para te certificar de que ficou a mesma quantidade e vem até aquela marcação. A marcação de 1 centímetro. Deixa a agulha dentro e começamos por baixo, tá? Então, embaixo é cordinha. Coloco uma cordinha. Por isso que eu não gosto, eu achei que não vale tanto a pena colocar o alfinete aqui, porque daí eu consigo manusear mais ela, ó. Coloco uma cordinha, um dos cadarços, se vocês forem usar aí aquele cordão que eu falei, o cordão, o rolotê, o rolotê não, né, o cordonê, costurem bem, então, passa por cima e volta, tá? Porque vai lavar e esfregar, então, e segue. Agora, tu não segue até a marcação na parte de cima. Por quê? Porque a parte de cima é onde vai terminar o elástico. Então, agora eu vou colocar meu elástico lá para dentro. E a parte de cima do meu elástico eu quero que termine aqui. Por que que eu deixei esse espaço aqui, gurias? Para a gente poder desvirar e depois rebater uma costura e ficar mais uma vez ainda costurado, vai passar mais uma costura e deixar um espaço aqui para a gente virar. Então, ó, eu tô com a minha marcação de 1 centímetro, o meu elástico tá daqui para baixo. Depois de pronta, antes de desvirar, a gente vai reforçar aquilo ali. Passo pelo elástico, volto e vou até o final. Viro com o pé com a agulha dentro, me certifico de que tá com a mesma quantidade. E sigo costurando. Me certifico, né, de que o elástico não tá aqui, mas ele não costuma vir para cá. E elas estão bem juntinhas aqui, ó. Tô chegando lá na outra união. De novo, só para garantir, eu me certifico de que tá ajeitado aqui. Cheguei no canto, virei. Agora eu vou até a marcação, porque é da marcação para baixo, né, na parte de cima. Abro, pego meu elástico, assim me certifico de que ele não tá torcido, né? Como ele é chato, eu consigo passar a mão nele aqui e ver que ele não tá torcido, ó. Se for o de rolinho, então, nem vai ter problema de ter que cuidar isso, né? Coloco ele no lugar.
Passo e vou até a minha próxima marcação. Coloco a outra cordinha aqui embaixo. Depois que a gente faz umas 4 ou 5, assim, isso fica muito, muito rápido, tá? Nem deixei sobrando para fora, só até o final do tecido, porque aqui o importante mesmo é ela estar bem costurada. Viro, me certifico de que a cordinha não vai passar, né? Por isso que eu fiz essa marcação de 1 centímetro, ó, para dar espaço para eu costurar do outro lado, né? E deixo uma abertura bem pequena aqui. E vou desvirar, tá? Aqui, ó, como eu fiz um pé de máquina pequeno, eu não preciso nem diminuir essa costura. Se por acaso o teu pé de máquina é muito largo, tu costura com agulha centralizada, então nessas duas partes aqui dessa união, tu pode dar uns piques, ou, né? Ou passar a tesoura de picote, que é como eu tô fazendo em todas as minhas aqui, porque eu já tenho, ela já tá na minha mão, então eu venho e passo uma tesoura de picote. Os cantinhos triangulares a gente sempre corta, né? Para ela se acomodar melhor, porque a gente vai rebater essa costura e desvira essa peça. Vocês viram que por isso é importante, ó, um tecido frágil nem resiste tudo isso, né? Um elástico que puxa um tecido frágil para colocar atrás da cabeça não vai resistir. Então é importante que o tecido seja bem resistente. Com auxílio de um material que não seja cortante, aqui eu tenho uma pinça redonda, né? Ou a parte de trás de um pincel, a gente ajeita esses cantinhos. E essa abertura pequena aqui já tende, porque a gente fez com qualidade aqui, ó, essa costura, então ela já tende aí para o lugar, né? Porque a gente manteve o mesmo padrão. E agora, então, a gente vai aumentar o ponto da máquina e rebater essa costura, tá? Vocês não vão nem conseguir ver ela aqui, né? Porque é um tecido claro e uma linha clara, então, mas vai ser o suficiente para entender. Aumentei o ponto e vou ajeitando, como eu tenho falado para vocês aqui, ó, como se fosse dinheirinho, ó. Eu abro os tecidos aqui para acomodar essas costuras, tá? E é isso, vamos rebater então essa costura. Por que rebater, né? Porque rebater já fecha aquela abertura, consequentemente, ó, deixa o elástico aqui para cima, onde tu consegue enxergar, né? Consequentemente, ela já passa mais uma vez em cima da corda e do elástico. E ainda fixa mais esses dois tecidos, né? Não ocorre mais isso aqui, ó, porque já vai, né? Que é da onde se usa a palavra rebater. Ele vai acompanhando aqui, nada atrapalha, tá, gurias?
faz essa costura de pesponto aqui bem na margem, né? O mais na margem que tu consegue aí, para que ela fique bem fechada, aquela nossa abertura por onde nós desviramos. E agora, então, a gente vai começar a falar sobre os números de crianças para a gente diminuir. Eu vou colocar ela aqui no meu rosto e aí a gente vai começar a falar de números. Encontrei o meu início, vou dar um retrocesso bem feitinho, inclusive, para não desmanchar conforme as lavagens. E tá pronta a máscara. Eu devia ter anotado quanto tempo eu levei para falar, porque com certeza não foi nenhuma 10ª parte do que eu levei. Aliás, quanto tempo eu levei para fazer. Com certeza não foi nenhuma 10ª parte do tempo que eu levei para falar, né? Ó, gurias, tá aqui a nossa máscara, então fica com o elástico em cima e com as 2 cordinhas embaixo. E aí a gente percebeu que a gente consegue, ó, agora elas já não se separam mais aqui, ó. Ó, elas ficam, né, o rebater aqui, então, é bem legal, tá? Certo? Agora eu vou ali olhar as dúvidas de vocês e vou falar sobre essas medidas. Façam, testem em casa, como o Marion falou, aproveitem essa oportunidade de fazer, né? Aqui a gente tem uma oportunidade também de ganhar dinheiro, mas porque dinheiro nós temos várias formas. A gente tem comentado com vocês que essa é uma arte fantástica, essa arte de costurar a mão, costurar a máquina, aprender a costurar, aprender a ter qualidade para costura, porque vocês podem, por exemplo, vender. Mas digamos que vocês não queiram vender. Todos nós agora devemos usar máscara, certo? Então, no mínimo, vocês não vão precisar comprar. Os familiares, os vizinhos, as pessoas que trabalham próximo a ti não vão precisar comprar. E isso é dinheiro. Então, que é o que a gente fala aqui dos brinquedos, né? Por exemplo, no curso dos brinquedos a gente fala sobre isso. Ter o curso para fazer só para os seus já é uma grande coisa, né? Porque tu não vai precisar comprar. Então, é dinheiro de qualquer forma, certo? Vamos falar de medida então. Eu quero mostrar aqui para vocês, principalmente essa medida aqui para Débora também, ó, tá? Que essa máscara aqui, ó, tá? Para mim, com o meu pé de máquina, com pronto na parte maior aqui, ela ficou com 12 centímetros. Então, ela tem uma extensão de 24 centímetros. Para quem vai fazer para suas crianças, né, por exemplo, pode medir. Ó, o elástico de cima é praticamente, ó, esses 24 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que eu peguei um elástico de 24 centímetros para a parte de cima e a metade da minha máscara deu 12? Então, esse elástico é a parte de trás da cabeça da gente. Essa quantidade aqui, na verdade, a máscara não precisa ir até a orelha, né? A gente vê que tem algumas pessoas que estão usando máscara bem na frente do rosto, inclusive, até menores. O importante é essa quantidade. Então, o que a gente entende aqui, ó? Que para crianças pequenas, tá? Vocês usem vamos falar de tamanhos que a gente anotou aqui, a gente pegou uma média, tá? Para adultos, a gente está colocando 24 centímetros, tá? Para homens, a gente aumenta um pouquinho, coloca 26, 25, tá? Até 26 centímetros dá para usar legal. Vejam que aqui ainda economiza elástico, né, meninas? Porque a da orelha são 2 elásticos
duas medidas aqui, né? Deixa eu pegar um pedacinho de elástico aqui para mostrar, ó. Se eu fizesse ela de orelha, para cobrir a orelha, eu teria que fazer um elástico assim, né? Então, ó, não ia gastar menos elástico colocando assim, tá? Na dúvida também existe a opção de não colocar elástico em cima e colocar duas cordinhas em cima e duas cordinhas embaixo, certo? Essa opção é muito válida, inclusive, tá? Então, voltando para as medidas. Para crianças, a gente tem aqui uma medida, tá? Que para adolescentes ali, né, as crianças médias, essa máscara ainda serve tranquilamente, tá, meninas? Para uma menina de 12, 14 anos, 11 anos, essa máscara vai servir. O que que a gente vai fazer? A gente vai só diminuir um pouco o elástico, então, e ela vai se ajustar aqui na puxada do elástico, tá? Então, para menino, para crianças assim médias, né, uma idade mediana, usem aí 18 ou 20 centímetros de elástico, tá? Lembrem-se daquilo que eu falei para vocês. Quanto menos elástico tiver aqui, mais ela vai machucar, mais ela vai tensionar e mais vai cansar o elástico e menos tempo ele vai durar. Então, entre 18 e 20 centímetros tá bom para criança. Para crianças muito pequenas, né? As pequenininhas aí que também merecem aprender a usar máscara, inclusive, aí vocês vão usar 17 centímetros de elástico, aí vocês vão ter que fazer uma experiência também, né, numa criança, mas 17 centímetros de elástico tá bom para crianças pequenininhas, e a gente vai diminuir aqui, gurias, ó, na parte de baixo da máscara, não vamos mexer em cima, tá? Ó, vocês peguem aí o molde de vocês e tirem 1 centímetro embaixo, diminuam no molde e 1 centímetro aqui. Não mexam na parte de cima, tá? Por quê? Porque esse é um formato que, inclusive, gurias, dá para dar uma respirada, assim, sabe? Esse é um formato, esse que tá se chamando aí de bico de pato, que ele não aperta o nariz como a outra máscara que tem corda, como essa que eu fiz aqui, ó, que a gente puxa, né? E ela encosta no nariz. Esta não, essa fica, então a criança vai poder continuar usando. E vai ficar um espacinho aqui para o nariz ficar, sei lá, assim, dá uma sensação de menos, né? De menos falta de ar, por assim dizer, né? Então, onde que a gente vai diminuir? A gente vai diminuir no molde aqui embaixo, né? Porque ela vai ficar grandinha para uma criança, ó. Diminuam aí 1 centímetro e diminuam 1 centímetro aqui, ó, no molde de vocês, tá? Deixa eu dobrar essa aqui para a gente ver aqui visualmente, que nós temos duas, né? Então, vamos fazer aqui uma comparação. Vou dobrar 1 centímetro na lateral. Vamos diminuir 1 centímetro aqui embaixo. Estou fazendo a olho, mas é visualmente, né? Pra gente fazer, só para vocês verem aí uma comparação. Porque a gente se preocupou aqui em trazer o molde do adulto, tá? Mas dá para fazer aí, testar. Eu não tenho criança em casa, né? Para fazer essa comparação. Vocês viram que aqui, ó. Deixa eu mostrar. Viram que aqui ficou quase uma cacofonia, né? Mas é isso aí mesmo. Viram que aqui, ó, ela fica com esse espacinho, por isso eu fiz a marcação de 1 centímetro, para eu poder virar e fazer esse acabamento bem confortável. Pronto, diminuí a minha máscara dela. 1 centímetro em toda a extensão de baixo e 1 centímetro de cada lado, tá? Agora eu vou dobrar meu novo tamanho de máscara. Ah, mas aí eu não podia ter um alfinete aqui no meio, né? Senão eu não vou conseguir dobrar. Isso é o que a gente faz aqui nesse grupo, gurias. Testa para trazer
melhorado para vocês. Deixa eu pegar uma que não foi diminuída, uma normal, ó. Olha como ela diminuiu aqui. Já dá para a gente perceber que, deixa eu botar o celular ali em cima, que é aquele 1 centímetro que nós tiramos embaixo e em cada lateral, olha como ela já diminuiu aqui, ó. Últimos casos, né, Marta? Pode medir, né? Olha aqui, ó. Eu tô medindo aqui, a gente vem do meio do nariz, mais ou menos, até um pouquinho, né, na curvinha do queixo aqui. Então, a minha medida aqui da minha máscara, tá? Ela dá exatamente isso, 14 centímetros, essa parte da frente aqui. Uhum. Nariz até ali. Então, se for fazer para as crianças em casa, podem inclusive personalizar bem, assim, né? Então, provavelmente vai dar isso aí, uns 11 centímetros, 10 centímetros, dependendo, né? Então, por quê? Porque ela cobre aqui, né, até a metade do nariz e vem até aqui embaixo. Essa é esse molde, né? Ele faz isso. Então, os outros também, né? No fundo, essa largura aqui, o jeito que ela fica, né? Ela precisa ficar na metade do nariz para cobrir o nariz e a boca tem que estar coberta. Então, para cobrir a boca, eu preciso ir até um pouquinho abaixo do queixo, né? Isso Então, mesmo. exatamente, essa é a lógica da coisa, né? Se eu boto aqui, ó, tá vendo? A minha é com esse elástico aqui, mas aí é exatamente isso que acontece aqui, né? Metade do nariz e tapa aqui um pouquinho do queixo. Então dá para tirar essa medida também. Opa, dá Isso. para tirar essa medida para, na dúvida, né? Vocês façam e daí anotam ali. Ah, para fulano eu fiz esse molde, para fulano eu fiz esse molde e vão adaptando. Isso mesmo. E dentro dessa medida que a Marion falou que é legal, a regra aqui só então é diminuir debaixo, da parte de Isso. baixo do molde. E daqui, não daqui, tá? Porque aqui ela tem, é mesmo, ela não é para tamanhos de nariz, não é porque uma criança tem nariz maior ou menor ou um adulto. Ela simplesmente tem aqui uma curva bem pequena, na verdade, que ela é para ficar em cima do nariz e ter esse formato anatômico. Então, ó, só isso, tá? Então não se preocupe, diminuam embaixo. E anotem aí ou assistam a live de novo com essas medidas. E essa foi a que a gente entendeu a mais confortável ou menos desconfortável, tá, meninas? É isso aí. Isso aí? Então tá, eu acho que eram essas as perguntas. Ah, a Maria Ângela também perguntou se dá para fazer o cordão do próprio tecido. Dá, né? Eu acho que a dica da Marta de fazer com malha para quem tem é ótima, porque a malha é fácil, né? De fazer o laço, ela também é durável, não preciso fazer bainha, né? Porque se eu fizer do próprio tecido, eu vou ter que fazer toda costurada. Então já aumenta o trabalho, mas se eu não tenho outra coisa em casa, né? Se eu não tenho elástico ou não tenho o fio de malha, a opção é fazer um viezinho do próprio tecido, claro, né? Isso aí. Ou até mesmo, na falta de opção, né, de uma opção melhor, usar viés. Lembrando que o viés também não é tão resistente a grandes lavagens, mas é um momento de adaptação, né, meninas? Na live da máscara bandeirinha, que assim eu chamei ela, a simples, rápida, né? E para quem não tem elástico, inclusive, eu ensinei as meninas a transformar, de fazer esse rolinho com uma camiseta, tá? Ah, legal. A quantidade que é preciso cortada para botar as crianças para esticar e ela transformar nesse rolinho. Então, para quem não tem fio de malha aí, também fica a opção de. Vocês viram que ao longo desses 3 anos que nós estamos aqui nesse grupo trazendo moldes para vocês, eu venho sempre tentando inserir para vocês as facilidades de se trabalhar com malha. Malha tem muita utilidade, gurias. Malha
É muito bom, a gente tem que pular esse medo que eu tive há uns anos atrás, quando eu fui apresentada para ela. Ela traz muitos benefícios, como a Marion falou, não precisa fazer bainha, ela tem uma grande facilidade para se ajustar, né? Porque a malha tem uma ribana, né? Ela é transformada de uma de uma ribana de alguma forma, então ela tem ela se encaixa melhor nas roupas, nas costuras, então vale muito a pena aprender a costurar, perder o medo e usar malha de camiseta, malha 100% algodão serve para muitas coisas, inclusive para ter as suas próprias cordinhas. A vermelha que eu fiz na live foi feita na hora com um pedacinho de malha, eu transformei ela lá, tem a medida, assiste então. Isso aí. Falando em lá tem a medida e assiste lá, a gente está com várias lives aqui. Eu queria avisar para vocês que a partir de amanhã e sábado, eu vou aproveitar um pouco o feriado, vou organizar um pouco o grupo e várias das lives que estão aqui já não vão estar mais, né? A gente deixou acumular algumas semanas aí, justamente porque as pessoas estavam em casa, mas nós vamos tirar daqui, deixando as máscaras, que é algo que todo mundo precisa nesse momento, e provavelmente alguma coisa ainda vai ficar também. Ademais, tá? Então é o que a gente sempre diz: olhem as lives, peguem um molde, aproveitem e façam, porque depois elas saem daqui. O que vai ficar ainda é o que a gente ainda não terminou, falta o pires da xícara, né? Então esse conjunto ainda vai ficar um tempinho, mas o restante provavelmente sai agora nos próximos dias, tá? É importante, quem está chegando, isso é dito lá no e-mail, mas eu vejo que às vezes as pessoas leem o e-mail meio por cima. As lives ficam temporariamente aqui, daqui. Algumas vão para o YouTube, mas a maior eu diria a maior parte delas vai como bônus para cursos, e outras estão guardadas lá para em algum momento ou novamente trazer para cá, ou para melhorar a filmagem e repetir de novo com outra versão, enfim. Mas aproveitem, né, que estão em casa e também não fiquem tristes, como diz a Marta, se vocês perderem alguma coisa, porque outras virão. A função desse grupo é justamente isso, é a gente estar sempre em movimento, e então nós vamos organizar isso nos próximos dias, tá bom? E usem máscara, meninas. Isso tá? aí. Fiquem em casa e se precisar sair, as que trabalham, né? Usem no caminho para o trabalho, no ônibus, na rua. Lembrem do que está escrito, mandei no e-mail também as orientações, né? Utiliza mais ou menos 2 horas o máximo que dá para usar, e ela fica úmida já. Tira com cuidado, bota no saquinho para levar para casa e lavar depois. Lava com água e sabão, se puder, deixa um pouco de molho com, né, assim, meio balde, uma tampinha de água sanitária também, se for o caso, mas o mais importante é lavar com água e sabão mesmo, né? A água sanitária para deixar uns minutos de molho e depois enxaguar e lavar com água e sabão, tá? É o que o pessoal tem sugerido e orientado, e foi junto lá no e-mail, e vou deixar aqui também fica um texto meio grande, mas vou deixar aqui no topo do vídeo também como orientação. Um beijo aqui, vi que passou por aqui minha irmã Carol, minha irmã Débora, minha mãe Wanda, todo mundo passou por aqui hoje. Não Todo sei mundo se em estão aí casa. ainda, mas beijão, cada um na sua casa, faz horas que a gente não se vê, né? Certo? Gurias, vou dar uma dica bônus para vocês. Tem muitas polêmicas aí sobre o cloro e esses tecidos lindos. E aí, como é que eu vou manchar todos os meus tecidos? Então, vou dar uma dica bônus para vocês. Não confiem em mim sem testar, tá? Façam o teste. Peguem um retalhinho, sabe aquele retalhinho que caiu dali, do meinho, e testem. No balde que vocês colocarem água sanitária, né? Ou cloro para algumas. Coloquem uma colheradinha de açúcar, assim, uma colher pequena, uma colher de chá, uma colher pequena de açúcar, aí ele não mancha, tá?
Então, tem dica bônus para vocês. Fora isso, quero desejar para vocês, então, assim, ó, eu tenho passado os 15 dias, assim, tentando ser bem presente aqui, estarei acompanhando vocês, mas amanhã eu vou fazer feriado, porque eu tenho que costurar máscara. Então, eu desejo a vocês uma boa Páscoa, dentro do que é possível, né? Por motivos que não estavam lá na nossa programação, parece que todas passaremos, né? Uma Páscoa com o seu devido, a sua devida finalidade, em casa, com os seus familiares, com saúde e com segurança. Então, desejo que vocês tenham uma boa Páscoa. O que eu tenho aprendido nesta quarentena, muita coisa, porque eu sou muito ansiosa e tantas outras coisas não, digamos assim, não qualidades, né? Mas é que tudo pode esperar e tudo pode ficar para depois. A saúde não pode e o sossego para a alma também não. Então, costurem, façam casinhas, façam de papel, de tecido, de feltro, do que tiver para fazer aí, façam casinhas, façam tocas para o coelho, se não tem chocolate, façam toca, né? E tudo isso logo, logo vai passar, certo? Então, eu tô de feriado amanhã. Marião vai trabalhar tirando esses vídeos daí, mas eu tô de folga amanhã. Isso aí. E terça-feira temos live de noite, né? Na maratona, Todas pela Arte. A gente vai trazer o link aqui na terça-feira. A gente espera vocês lá, tá bom? Isso mesmo, gurias, vão lá para nos prestigiar. A Marion deixou o link ali para vocês, acompanhem, é Todos pela Arte, são artesãs de MDF e outras áreas, teve psicóloga falando sobre ansiedade, assistam lá, mas assim, vão lá para nos prestigiar. O que que eu vou fazer? Vou honrar o nosso grupo e honrar nossa maratona. Vamos lá, Marion vai falar sobre empreendedorismo e eu vou levar as nossas casinhas, é claro, né? Que é o que tem sido ao nosso alento aí, usando as nossas mãos e as nossas mentes e todos esses retalhinhos. Olha, dei uma limpa nos retalhos aqui usando para fazer essas casinhas, certo? Fiquem bem. E Até mais. obrigada pela companhia, né, gurias? Isso aí.